Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Victoria Galeno, sejam bem-vindos ao Corretora Sincera. E o vídeo de hoje vai ser falando sobre a Amimed Assistência à Saúde, um produto, um plano de saúde aqui de Sorocaba, com atendimento em Sorocaba e região. Então, antes, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora lá! Então, bora lá! Bom, gente, como vai funcionar? A Amimed é um produto aqui de Sorocaba, originalmente. Tem atendimento em outras cidades? Tem outro atendimento em outras cidades aqui da região, tá? Então, ela não dá atendimento em capital, né, aqui de São Paulo, ela não tem atendimento em Campinas. Então, mais pra frente do vídeo, eu vou citar certinho quais são as cidades na qual ela vai ter atendimento, ok? Então, bom, o que vocês precisam saber inicialmente da Amimed, tá? Ela é um produto registrado através da Agência Nacional de Saúde. Então, o que isso quer dizer? Que ela tem a cobertura completa de acordo com o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Então, ela é um produto ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, tá? Então, cobertura completa, consulta, exame, internação, cirurgias, tudo o que você precisar e que estiver dentro do rol da Agência Nacional de Saúde. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Embora ela não seja uma operadora de grande porte, né, seja uma operadora local, considerada local, ela tem toda a cobertura, tá? A Amimed, ela vai trabalhar com 2 produtos, tá? 2 formas de contratação e 2 modalidades, certo? Vou explicar para vocês ao longo do vídeo se vale a pena contratar, quais são os prós, os contras, um pouquinho do atendimento. E aqui no canal já tem o vídeo da Amimed, como chega no hospital, algumas informaçõezinhas bem bacanas, como tira boleto. Então, assim, tem uma playlist aqui no canal Corretora Sincera. Não deixem de curtir o vídeo, deixem aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o atendimento, seja da Amimed ou de alguma outra operadora, tá? Bom, então vamos lá. A Amimed, ela trabalha com rede própria, tá? Embora ela tenha rede credenciada, mas o foco dela é rede própria. Então ela tem uma forma de trabalhar tal qual a Notre Dame Intermédica, que a gente chama de rede verticalizada, que é rede própria. Então, na Pedro José Senger, aqui em Sorocaba, é uma rua lateral da Santa Casa. Ela vai ter o hospital próprio, que se chama Amimed, tem os centros clínicos e mais a rede laboratorial dela. Vitória, eu contratei o produto da Amimed, eu não vou ter atendimento em outros laboratórios, em outros centros clínicos, né? Tem essa possibilidade sim, principalmente se dentro da rede própria não tiver uma determinada especialidade, né? Então você vai passar com um prestador de serviço sem problema algum, ok? No entanto, como eu disse, a Amimed ela tem 2 produtos, tá? Então, o que é a diferença de um para outro? É que um dá o atendimento voltado em rede própria, tá? E com apoio de rede credenciada, enquanto em outro você vai ter um atendimento de rede própria e rede credenciada de livre acesso, né? Claro que de livre acesso, entenda o que está dentro da rede deles, tá? Então aqui no canal você quer saber sobre onde dá o atendimento certinho, você consegue fazer a busca de rede mesmo que você não seja o beneficiário, certo? Agora sobre os produtos que a Amimed tem. Às vezes eu fico um pouco confusa, Vitória, eu fui cotar e não foi com você. Inclusive, gente, ó, aqui na descrição do vídeo tem todos os meus contatos, então se você quer contratar, tem dúvidas, entre em contato, por favor, hein? Então a Amimed ela vai ter o Ami Mais e o Ami Light e o Ami Plus. Qual é a diferença desses, tá? O Ami Light e o Ami Mais, os dois são a mesma coisa. Mas por que, Vitória? O que muda? No Ami Mais, você vai trabalhar no... Deixa eu até confirmar. Porque no empresarial é o Ami Mais, certo? E no Ami... E o Ami Light é o individual. Então, quando você for contratar, você vai ter essas duas nomenclaturas, mas eles são o mesmo produto, é a mesma coisa. O que eles atendem? Rede própria, tá? Então, Ami Mais e Ami Light é rede própria, certo? Então, o hospital é o Amimed, os centros clínicos na Pedro José Senger, certo?
atendimento infantil no GPasse, ok? E caso não tiver alguma especialidade dentro da rede própria, a gente tem o suporte da rede credenciada com a liberação do plano da Amimed, certo? No produto Plus, você já não tem essa, vamos dizer assim, essa não liberdade, né? Então, no AMI Plus você vai ter toda a rede credenciada e você vai poder optar por qual é do seu interesse, tá? Então, tudo que é Plus é a rede mais abrangente, certo? E com uma abrangência melhor também. A abrangência maior, quando a gente fala, é que a abrangência não é só em Sorocaba, ele vai atender também outras cidades, tá? Diferente do AMI Mais e do AMI Light. Deixa eu falar aqui pra vocês quais são as cidades, ó. Então, no AMI Plus, tá? Ele vai abranger Boituva, Itu, Porto Feliz, Salto de Pirapora, tem São Roque, tá? Sorocaba, Votorantim e também tem um pouquinho de rede em Itapetininga. Ainda assim, não é um suporte de rede muito bom. Então, assim, onde tem rede mesmo é nessas cidades que eu falei anteriormente e em Itapetininga tem um pouquinho, o que pode ser interessante, tá? E uma vantagem muito boa para quem mora em Araçoiaba da Serra. Porque Araçoiaba é uma cidade vizinha de Sorocaba, mas ela não tem hospital de grande porte, não tem muita rede médica, então a maioria do pessoal vem para Sorocaba. Mas às vezes é um pouquinho chato, tem que ficar se deslocando e tudo mais. Então, em Araçoiaba, a Amimed ela tem uma atuação bem interessante, tá? Então é bem legal para quem mora lá. Então tem uma clínica de atendimento lá, faz exames, não tem pronto-socorro. Pronto-socorro vai ter que vir aqui para Sorocaba, não tem o que fazer. Mas para o dia a dia de consulta eletiva e alguns exames clínicos, você consegue fazer lá em Araçoiaba, tá? No entanto, lembrando, gente, que essa disponibilidade de rede, de conforto, é só no AMI Plus, ok? No AMI Mais e no AMI Light você não tem essa disponibilidade, tá? Os produtos estão disponíveis tanto para contratação no individual quanto no empresarial. Então vamos falar agora de contratação, certo? Se você, no caso, né, tem um filho, a partir de 2 anos você consegue fazer a contratação do plano individual. O que é muito bom, porque a gente sente uma dificuldade de opção de plano de saúde para criança, né? E um diferencial é justamente o atendimento no GPasse, certo? Então, para criança, é só o AMI Plus, certo? A não ser que você vá fazer um empresarial, enfim. Então, se você quer fazer um plano de saúde somente para você, não tem CNPJ, ou quer fazer para família e não tem CNPJ, vai fazer individual, a Amimed tem essa disponibilidade. Tem diferença de tabela para quem é familiar? Não, tá? Então, a Amimed trabalha com 2 tabelas, a tabela do individual / familiar e a tabela do empresarial, certo? No empresarial, a partir de quantas vidas eu posso contratar? A partir de 2 vidas você consegue fazer a contratação do plano de saúde, tá? Então, o CNPJ estando ativo, você pode fazer a contratação. Se o seu CNPJ é MEI, é necessário ter pelo menos 180 dias de abertura, tá? Antes desse período você não consegue fazer. Então, é isso, gente. Com relação à contratação, você pode fazer com o CPF ou com o CNPJ, desde que esteja ativo, se for em mais de 180 dias de abertura, tá? Independente, tá, da modalidade, se for individual, se for empresarial, se for o AMI Mais, se for o AMI Plus, se for o AMI Light, não importa. Todos eles vão ter a mesma cobertura, tá? Então, todos eles vão oferecer consultas, todos eles vão oferecer internação, cirurgia, exames, tá? E com relação a limite, não tem limite de consultas, não tem limites de exame, não tem limite de internação. O que acontece é somente em terapia, tá? Em terapia, fono, aí sim você vai ter um limite de sessões. E mesmo assim são 41 sessões ao ano, tá? Que é o que é obrigatório ter em qualquer plano de saúde, tá? Então, com relação a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque embora um produto, né, tenha um atendimento menos abrangente e o outro um pouco mais, não tem problema, tá? O que realmente vai definir a cobertura não é isso,
Então, diferente de qual seja a sua opção, todos têm a cobertura completa, tá bom? Agora a gente vai falar sobre acomodação. Como funciona a acomodação? Vitória, eu quero um plano com a cobertura completa e acomodação apartamento, porque Deus me livre ficar doente, ficar internada e eu quero ficar sozinha, né? Tem essa possibilidade? Sim, tem essa possibilidade, tá? No caso da Amimed, ela tem o produto, né, com a cobertura, com a acomodação apartamento, é só na linha Plus, tá? Então, é AMI Plus 500, tá? Que é acomodação apartamento. Então, ficou internado, fica só você no quarto, com um acompanhante 24 horas, tá? Então, se, por exemplo, você tem mais de 60 anos ou menos de 18, automaticamente é obrigatório, por lei, que você tenha um acompanhante junto de você, né? Independente de qual seja o teu caso. Então, acima de 60 e menor de 18 anos. Ai, mas Vitória, eu tô nesse meio dessa faixa etária e eu quero ter alguém, eu não consigo ficar sozinho. E eu preciso ter alguém, eu quero uma acomodação, apartamento, para eu ter sempre uma pessoa ali segurando minha mão. Então, o AMI Plus 500 consegue te oferecer esse conforto. Você pode ficar com uma pessoa 24 horas e não vai ter esse problema de horário de visita, da sua idade, enfim. No entanto, olha lá o mas, além de ele só ter no AMI Plus 500, tá? Ele não tem a alternativa de modalidade de contratação com coparticipação, tá? Vou explicar para vocês. O que é um plano com ou o que é um plano sem coparticipação? Sem coparticipação é o valor fixo por mês, independente da tua utilização. Ah, mas eu passei 10 vezes na consulta, fiz 45 exames, fiquei internada. Vou pagar mais por isso? Não. Se o seu plano é sem coparticipação, é o valor que foi definido e é esse que você vai pagar, independente da sua utilização. Ah, mas eu não utilizei. Não importa. É aquele valor fixo por mês. Agora, com coparticipação, você paga um valor mensal menor. No entanto, quando você faz o uso de alguns procedimentos, você paga uma taxa. Paga na hora? Não, nunca paga na hora, tá, gente? Então, se a clínica quiser cobrar alguma coisa ou algo do gênero, não. Quem faz a cobrança de coparticipação é a operadora e ela fatura, né, lá bonitinho, e vai mandar para você no teu boleto, tá? Esse prazo de cobrança vem de 30 a 90 dias, certo? Então, se você passou hoje, pode ser que você no próximo boleto ainda não vá vir essa cobrança, demora um pouquinho, então tudo depende do faturamento. Então, por isso a gente sempre fala de 30 a 90 dias. Então, não se assuste caso venha no mês um pouco mais o valor do teu convênio, tá? Mas o que acontece? No coparticipação, então quer dizer que eu vou pagar aleatório o valor, Vitória? Como que vai funcionar? Não, gente. Você tem uma tabela, eu vou falar aqui pra vocês, vai aparecer aí também no vídeo pra vocês, tá? Onde você tem o valor limitado de cada tipo de procedimento. Lembrando que cada procedimento é cobrado por evento, tá? Então, eu fui numa consulta, deixa eu até aqui abrir. Fui numa consulta, no caso, a consulta é R$25, tá? Então, caso você precise passar por uma consulta, vai ser R$25 cobrado posteriormente no seu boleto de 30 a 90 dias. Se você passou na rede própria, provavelmente essa cobrança vai vir um pouquinho mais rápido do que se você passar num prestador de serviço, tá? Porque depende do prestador de serviço para faturar, para a Amimed faturar, para daí passar para você. Então, se está dentro da rede própria, provavelmente vem mais rápido. Então, a consulta eletiva, R$25, tá? Pá, mas eu vou passar num cardiologista, é 25. Ah, vou passar num ginecologista, é 25, ok? Então, se você passou num médico hoje, numa outra especialidade amanhã e no outro amanhã, e no outro dia outra especialidade, vai ser cobrado R$25 de cada, ok? No caso de um pronto-socorro, ah, Vitória, eu passei no pronto-socorro, quanto que eu vou pagar? R$45, tá? Então,
passou no pronto-socorro, esse vai ser o valor a ser pago. Exame simples, R$15 de exame simples, tá? Então, o que contempla o exame simples? Exame de urina, hemograma, tá? Então, esses são considerados exames simples. Exames de alta complexidade. Geralmente, os exames de alta complexidade são relacionados à imagem. Não necessariamente, mas geralmente sim, tá? Então, uma tomografia, ressonância, uma endoscopia, colonoscopia. Então, é considerado o exame de alta complexidade. Mas é R$30 a coparticipação. Então, não é um valor alto, tá? Depois a gente tem a coparticipação para terapia. Então, terapia é terapia, fono, tá? Então, é R$8 a sessão. Então, por sessão. Então, sendo assim, por evento. E a internação, ela vai ser feita, vai ser cobrado R$200. Vitória, mas eu fiquei 40 dias internada. Não tem problema, é R$200. Mas fiquei 2 dias e no outro dia eu voltei. Vai ser cobrado de novo? Vai ser cobrado de novo. A partir do momento que você recebe a alta, saiu do hospital, voltou depois, é um outro evento, tá? Então, é tudo cobrado por evento. O que você consegue aí ter um certo controle. Lembrando também que a AMIMED, ela disponibiliza um relatório de utilização. Então você consegue ter todo um controle de quando utilizou, onde utilizou, tá? Para que você possa fazer um acompanhamento. Quando vale a pena contratar um plano com coparticipação, tá? Eu vou fazer depois um vídeo específico sobre a coparticipação e como você pode fazer para reduzir o custo do seu plano de saúde, e a coparticipação é um dos pontos positivos para redução de custo, tá? Agora, se você é uma pessoa que faz algum tipo de tratamento contínuo, tá sempre passando em médico, fazendo exames, eventualmente uma cirurgia, o ideal é contratar um plano sem coparticipação, de custo fixo, tá? Agora, se você faz um uso esporádico de rotina, vale a pena um plano com coparticipação, porque às vezes você tem aí uma redução de custo em torno de 15%, né, na mensalidade. Então, às vezes pode ser bem interessante, certo? Vitória, mas eu contratei com coparticipação. Eu tenho alguma diferença de cobertura? Eu vou deixar de ter alguma cobertura? Não, gente. Você vai ter a cobertura de consulta, de exame, de internação, de cirurgia. Isso não interfere, tá? É claro que, por exemplo, se você optar pelo AMI Plus com coparticipação, você vai ter o atendimento do produto AMI Plus com coparticipação, tá? Se for o AMI Light, se for o AMI+, a mesma coisa. Então, não é a modalidade de contratação que define o seu atendimento, tá? Então, isso é mito. Então, se você contratar com coparticipação é um plano inferior e você não vai ter algum tipo de cobertura, de algum atendimento, não tem nada a ver. Então, pode ficar tranquilo. Então, se você quer reduzir custo, tá querendo aí um plano bom, mas com custo acessível, né? Ainda mais pelos dias de hoje que a gente está vivendo, e o plano de saúde, de forma geral, tá custoso, tá uma coisa cara, né? Então, com coparticipação pode ser uma saída bem interessante, tá? E, por fim, com relação à estrutura, vale a pena ou não contratar o plano da AMIMED? Gente, de forma geral, vale a pena, tá? Por quê? A gente tem um feedback bem positivo com relação à estrutura do hospital, né? A estrutura de atendimento médica, né? Então, é um bom produto com custo ok, atendimento bom, né? Então é um preço justo. Agora, o contra, se você é uma pessoa que viaja bastante e precisa de um plano com uma abrangência maior, gosta de determinados médicos ou gosta de uma rede mais ampla de hospitais, a AMIMED pode não ser uma alternativa boa, né? Então, às vezes pode ser que você tenha que partir para um produto superior, né? Um plano com uma abrangência nacional, com alguns hospitais da sua preferência, e, logicamente, o custo vai acompanhar essa necessidade. Mas, se você quer ter um plano mediano, né? Que não vai ficar te dando dor de cabeça, a AMIMED é sim
um bom produto. Mas é claro, gente, que tenha o pessoal que não gosta, assim como tem gente que não gosta de Bradesco. Então, assim, é uma coisa muito pessoal. Mas se você é de Sorocaba, Araçoiaba, Boituva, Porto Feliz, quer contratar o plano de saúde, entre em contato aqui comigo, tá? Não deixem de fazer a sua cotação, de contratar o plano de saúde comigo. Eu dou todo o atendimento, desde a parte de esclarecimento de dúvida. Se você já tem um plano de saúde e você está querendo trocar e tá naquela dúvida do que você vai fazer, como você faz para fazer redução de carência, portabilidade, como faz para cancelar o contrato, eu consigo te auxiliar em todo esse processo, a venda e depois, é claro, pós-venda, porque gera muita dúvida quando a gente troca de plano ou quando a gente contrata um plano de saúde. Então, façam aqui comigo, com a Victoria Galeno, corretora sincera, que vocês não vão se arrepender, vocês vão ter todo o atendimento necessário. E claro, se vocês têm alguma dúvida, querem deixar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, aqui na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos, vai aparecer na tela aí pra vocês também os contatos, vocês vão ser bombardeados de contato. E claro, gente, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e